lançaram pedras, te acusaram sem dever, muitos não te entendem, mas Deus te compreende. Ninguém pode roubar o que é teu, tua vida está nas mãos de Deus. Ainda que se levantem contra ti, mas a promessa de Deus vai se cumprir. É no deserto que Deus vai te honrar, essa rocha da vida vai jorrar. O inimigo não vai prevalecer, nessa história quem vence é você. É você. Ninguém pode parar um adorador, ninguém pode pedir o nosso louvor. Ainda que nos amarem uma visão, não consegue parar nossa adoração. E sai do coração e chega até a Deus, e Ele quando derramando pra adorar os teus. Ninguém paga o escolhido, ninguém paga o motivo. É milagre de Deus, ninguém pode explicar. Quando a cura vem, quando a bênção vem, ninguém pode roubar. É milagre de Deus, ninguém pode explicar. Quando a cura vem, quando a bênção vem, ninguém pode roubar. Levanta tua mão e canta, porque hoje Deus faz um milagre. Levanta tua mão e canta, porque hoje Deus faz um milagre. Eu quero Deus, aleluia. Levanta tua mão e canta, porque hoje Deus faz um milagre. É milagre, as palmas Jesus Cristo. Pela vida do nosso irmão diácono João Paulo, Glória a Deus. da Silva Gonçalves, aniversariante do dia. Olha que boa notícia! A pizza de todo mundo está garantida. Glória a Deus! Maravilha! A igreja em pé em nome do Senhor, Glória a Deus. abrindo as suas Bíblias no Evangelho de Jesus, conforme escreveu São Mateus. Evangelho de Jesus, conforme escreveu o evangelista Mateus, em seu capítulo número 7. Glória para sempre ao nome de Jesus. Se alguém perto de você está sem um exemplar da Bíblia, compartilhe com ele o lema da palavra, e assim todos poderemos ler a porção do texto anunciado. Evangelho de Jesus por Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 29. Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 29. Se os teus olhos estão no texto, repita comigo: eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. A palavra do Senhor nos diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto, com violência contra aquela casa, que não caiu. Por quê? Foi edificada sobre a rocha.
E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram-nos o vento e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas de sua doutrina, porque eles as ensinavam como quem tem autoridade e não como os escribas. E se você pode, diga amém. Amém. Repita comigo essa oração. Senhor Jesus, Senhor Jesus, fala comigo fala comigo através da tua palavra. através da tua palavra. Edifica-me por ela. Edifica-me por ela. Renova-me por ela. Renova-me por ela. Consola-me por ela. Consola-me por ela. E eu glorificarei o teu nome. Glorificarei o teu nome. E confiar. E na certeza. Que tu estás nessa palavra. Eu já me assento. Dando glória, misturado com aleluia. Porque o Senhor é bom. E sua fidelidade dura para sempre. Desconhecido, acredito que vou lembrar e vou contar nenhuma novidade, mas apenas fazer os irmãos se lembrarem de coisas preciosas da palavra do Senhor. A Bíblia nos conta que um dia Jesus subiu a um monte e os seus discípulos subiram com ele. Esse monte era um monte que dividia duas cidades, a cidade de Taba e a cidade de Cafarnaum. E quando a multidão, ou as multidões, souberam que Jesus estava nesse monte, elas começaram a subir o monte, grande multidão, para ouvir alguma coisa de Jesus, para ouvir a pregação de Jesus. E Jesus, que não perde a oportunidade, mesmo que o propósito dele estar naquele monte não era esse, Jesus passa a pregar. E prega a multidão. Há muito questionamento de quanto tempo Jesus pregou. Mas se acredita que foi o dia todo. Pregou e pregou muito. Na realidade, meus irmãos, não existe pregador, por melhor que seja, por mais exegeta que seja, por mais inteligente que seja, por mais preparado que seja, que a sua homilética seja irrepreensível, que pode chegar aos pés do nosso Senhor Jesus. Ninguém jamais pregou como ele. As multidões mesmo diziam: ele prega diferente, a doutrina dele é diferente, porque Jesus pregava aquilo que ele via. E isto maravilhava as multidões. E Jesus começou a pregar, e como disse, muitos ainda discordam, não sabem quanto tempo Jesus pregou, achando que o que está na Bíblia é a sua pregação completa. Não está. O que está na Bíblia é apenas uma síntese, um resumo do seu esboço, que começa no capítulo 5. Se você abrir o capítulo 5, está lá. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, um esboço daquilo que Jesus abordou nesse que foi conhecido como o seu mais longo, mais famoso sermão, chamado Sermão do Monte, ou Sermão das Montanhas. Esse sermão foi tão impactante que até o momento que Jesus proferiu ele nesse monte, esse monte que dividia a cidade de Taba e a cidade de Cafarnaum, se chamava Tabacav. Tabacav
Era o nome desse monte. Mas depois que Jesus pregou nesse monte, ele passou a ser conhecido como o Monte das Bem-aventuranças. Não só os judeus, os israelenses, os israelitas, até hoje, chamam esse monte de Monte das Bem-aventuranças. Jesus começou a pregar e começou a dizer, o tema é felicidade. Opa, chamou a atenção de todo mundo. Quem aqui quer ser feliz? Todos nós queremos. E Jesus começou a pregar, felizes os mansos, felizes os pobres de espírito, felizes os que choram. E aí começaram a chorar. Como que felicidade coaduna com choro? Aí Jesus explica, porque quem chora aos pés de Jesus é consolado. É consolado. Como é que o rico pode ser bem-aventurado? Como é que pode o pobre ser bem-aventurado? Porque na realidade o reino de Deus é um pouco ao contrário. Tem gente que tem, como o próprio pastor Ricardo acabou de mencionar, tem muito dinheiro, mas não é feliz. Procura barbitúricos para poder dormir, tenta suicídio. Aí você pega um crente que tem sobrevivido, tem um pouco para sobreviver e cuidar da sua casa e é próspero. E você pergunta para ele, você é feliz? Muito. Feliz com Jesus. Glória a Deus. E Jesus então passa a dissertar a respeito do seu sermão. Da pregação de Jesus é tremendo, o culto de Jesus é tremendo, porque Jesus está pregando, nem orou. De repente alguém, o paralítico está andando. Alguém que está lá, voltei a enxergar. Jesus nem orou, porque a palavra de Jesus penetra. Porque juntas e duro, dividindo alma e espírito. Glória a Deus, aleluia. Manifestações apareciam, todos se alegravam. O culto de Jesus era tão poderoso que ninguém sentia sede. Glória a Deus. O dia inteiro não levantava para tomar água, nem mexia no celular, não sentia fome, não pensava em comer. E olha que o crente, para não pensar em comer, é milagre. Ele chamou, é milagre. O crente não pensar em comer. Tem gente que já pensando no lanche, está pensando na pizza, pensando no resto do almoço que vai comer na janta. Porque crente é chegado nessas coisas. Mas no culto de Jesus, ninguém arredava o pé. E Jesus continuava pregando. De vez em quando os discípulos chamavam a atenção. Jesus, despede o povo, está caindo boa tarde. E tem gente aqui que mora longe e tal. E Jesus continuava pregando. Começou no capítulo 5 falando de felicidade, mas ele vai pregar ainda sobre o crente. Vai dizer que o crente é sal da terra, que o crente é luz do mundo, que o crente precisa passar pela porta estreita, porque larga a porta que conduz à perdição. E ele vai se aproximando do final do seu longo e extenso sermão. E a tônica que ele vai mostrar é que felicidade não é ter, felicidade é ser. E quando chega aqui no verso 24 do capítulo 7, ele está no finalzinho da mensagem mesmo. Ele eu acho que disse assim, estou acabando. Mas quando ele fala estou acabando, não é como eu, como o pastor Felipe, o pastor Ricardo, que fala que está acabando e fala mais 2 horas. Não. Jesus está acabando mesmo. E aqui ele vai para o final do seu sermão. E ele vai dizer assim, calma povo, não fica nervoso, eu vou dispensar vocês. Eu vou só contar para vocês uma parábola. E vai ser a última. Eu vou contar para vocês a parábola de um construtor. Parábola de um construtor, Jesus? Sim, palavra de um construtor. Construiu 2 casas. Um homem que tinha experiência em construção. E ele construiu 2 casas. Mas em terrenos diferentes. Diga comigo, 2 casas. Mas em terrenos diferentes. Uma ele construiu na rocha. Outra ele construiu na areia. E eu te pergunto, qual foi mais fácil?
Qual que terminou mais rápido? A da areia. Muito mais fácil. Porque construir na rocha é mais difícil. É mais complicado. Eu estava pensando hoje à tarde, enquanto estava rabiscando assim, esboço, quando eu construí uma casa. Eu tive essa oportunidade, esse privilégio de Deus, de construir a primeira casa. Morava de aluguel, recém-casado, já as duas meninas recém na fralda, eu construí uma casa. E é interessante, essa casa minha, eu gosto muito dela. Ela já não é mais minha, ela foi, eu doei para essa casa, porque Deus, coisa minha com Deus. Deus falou, se me dá essa, eu te dou uma maior. Essa tinha 96 metros quadrados. Você sabe o tamanho da minha casa hoje. Mas quando eu fui construir essa casa, quando eu estava juntando dinheiro para construir essa casa, eu comecei a ter uma ideia, como que eu vou construir essa casa? Eu construí uma casa de 98 metros quadrados e eu tirei ela de um apartamento, uma planta de um apartamento que eu vi anunciado no jornal. E se você entrar nessa casa, você fala assim, um apartamentinho. 2 quartos, sala, copa, cozinha, uma lavanderia e uma despensa, como se fosse o quarto do empregado que eu transformei no escritório. E moramos nessa casa há muitos anos, fomos muito abençoados. Mas eu me lembro que o meu primeiro susto foi que eu comecei a relacionar o material que ia precisar. E lógico, você não tem dinheiro para comprar tudo, você vai comprando aos poucos. E eu peguei e falei assim, no cimento eu não vou economizar. Eu comecei a construir a casa, eu comprei 20 sacos de cimento. Na esperança de que pelo menos até metade das paredes eu conseguiria ir com aqueles 20 sacos de cimento. Mas quando nós acabamos o alicerce, alguém me ligou, acabou o cimento. Como acabou o cimento? Acabou, foi tudo no alicerce. Mas não aparece nada, quem vê aqui só vê o terreno, como as vistas no chão. E eu disse, não, é assim mesmo. Quando você trabalha no alicerce, ninguém vê. Mas é ele que vai manter a sua casa em pé. Então o problema daquele homem é que ele escolheu 2 terrenos. O que deu mais trabalho foi construir na rocha. Mas o que terminou mais rápido foi construir na areia. E quando ele terminou a casa na areia, muito antes de ele ter terminado na casa da rocha, todo mundo admirava que casa bonita, porque ele construiu as casas com os mesmos materiais. Deve ter comprado um atacadão na mão da massa. Ele comprou o mesmo material, construiu a casa do mesmo tamanho. Quem olhava na casa da areia falava, que maravilha, que arquitetura, que bênção. E a casa na rocha então ela estava sendo construída. Por quê? Porque a casa na areia representa quem não tem paciência de trabalhar no alicerce. É Deus. Eu ouvi uma Deus, vou repetir. A casa na areia representa quem não tem paciência de trabalhar no alicerce. E aquelas coisas muito no vapo de vulto, muito rápido. Não, eu tenho pressa. E você sabe que a nossa geração é a geração da pressa, é a geração do mais rápido. Não tenho tempo, não tenho tempo. No meu tempo, a gente demorava, as coisas demoravam. O Natal para chegar era uma eternidade. Agora hoje tudo tem que ser na hora, toque de caixa. Mas Deus manda dizer, Ele está preparando uma geração que vai no passo do boi, mas vai firme e constante. E no final vai ter uma casa firmada na rocha. Jesus Cristo de Nazaré. Em resumo, Jesus estava dizendo, ei, eu estou terminando, mas quero lhes avisar que nesse povo todo que está aqui nesse monte, eu consigo dividir em 2 multidões. Como assim, Jesus? Eu divido em 2. Quem é prudente, quem é insensato. Quem constrói a casa na rocha e vai permanecer firme,
E quem constrói na areia e vai vacilar, e vai ter perda, vai ter prejuízo. Como assim? Os que ouvem a minha palavra e as praticam, esses estão construindo a casa na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e até decoram o sermão, fazem anotações, eu sei tudo que ele falou, mas não pratica, construiu a casa na areia. Mas Jesus, qual a diferença? A diferença é a resistência. Do que chamam? A diferença é a resistência. É o quanto aguenta, o quanto suporta. Aí Jesus vai dizer: não basta você ter a informação, tem que haver no seu coração uma transformação. Porque a informação é muito bom. Tem gente que recebe muita informação, mas não muda nada. O que vai mudar é o que você vai fazer com a informação, que é a transformação do seu coração e da sua atitude. Pastor, o senhor ficou um mês sem pregar, tem gente que nem ouviu. Quando o senhor volta com uma palavra dessa, fazer o quê? Deus mandou. E Deus mandou lhe dizer: meu irmão, você sabe a parábola da garagem? Lógico que não. Fui eu que desenvolvi essa parábola. Não contei para ninguém, vou contar agora. Nem tudo que está na garagem é carro, né? Foi feita para o carro, né? Lá em casa, também que ela não está aqui. Tem tanta coisa na minha garagem, daqui a pouco meu carro vai ficar do lado de fora. Tanta coisa que tem na garagem. A garagem foi feita para o carro, mas tem um monte de coisa enfiada na garagem. Se eu falar que Deus é a mesma coisa, você vai achar ruim? Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas quem ouve e pratica. Deus chama parabéns. Você faz parte do grupo seleto que ouve e pratica. E a sua casa está firmada na rocha. Jesus Cristo de Nazaré. Aplauda o Senhor, eu vou soltar o Senhor na mensagem. O tema da minha mensagem hoje, rápida, que eu já estou encerrando, é esse: se você lutar, tua casa não vai cair. Aleluia! Vou repetir: se você lutar, tua casa não vai cair. O nome do Senhor vai ser glorificado. Quando Jesus fala das duas casas, ele diz que sobreveio alguma coisa sobre as duas casas, uma na areia e outra na rocha. O que veio, sobreveio, pastor? Chuva no telhado, vento nas paredes, rios nos alicerces. Vento no telhado, chuva no telhado, vento na parede e rios no alicerce. O que Jesus está falando são de 3 níveis de provações. E quando a provação vem, é que nós descobrimos aonde que a nossa casinha está construída. Se na areia ou na rocha. Pastor, poderia ter mais gente hoje? Podia. E não falo só com relação ao culto, mas com relação à beleza da igreja. Mas tem muita gente que a casa estava na areia. Aí veio a provação, não aguentou o tranco. Por isso Jesus está dizendo: o material de construção não é o culpado. O construtor não é o culpado. O culpado é a escolha do terreno. Diga o chamam. O problema é a escolha do terreno. Se não escolher o terreno certo, não adianta gastar muito com material, porque a casa vai cair. Mas eu louvo a Deus que eu estou falando para um grupo de irmãos e irmãs que construíram a sua casa na rocha. Continuam pelejando na certeza: nossa casa não vai cair. Em nome do Senhor Jesus Cristo. O problema do crente que constrói casa na areia, e aqui não tem, graças a Deus, só na igreja da minha sogra, é crente que carece de atenção. Também chamamos por alguns de crente mimimi, crente Nutella. Um crente que carece de atenção.
E nós somos ensinados assim, graças a Deus que eu não faço parte dessa geração, pelo menos daqui eu estou falando, mas nós acabamos criando os nossos filhos, se não tem sabedoria, um pouco assim. Eu me lembrei, enquanto estava falando assim, irmão, uma frase do meu pai. Ele teve 6 filhos. E quando saiu com os filhos na rua, as meninas iam um pouco mais comportadas, mas os moleques, os quais ele eram, a gente ia aprontando. E é óbvio que de vez em quando caía. A gente levava um topo, brincava, ia chutar pedra, caía. Ele virava para trás e falava: menino, levanta. Porque menino cai para levantar, velho cai para morrer. E não tinha mimimi. Tinha que levantar e seguir. Se chorar, chorava sozinho. Quando chegava em casa, minha mãe ainda vinha aquele demônio, aquele meteomato, sangue, Jesus! Aquilo doía até a alma. Mas, pastor, como é que acontece hoje? Hoje, se a criança leva um tombo, todo mundo vai em cima. Meu Deus, socorro, chama o SAMU, o exército da salvação, chama os bombeiros, meu Deus, vamos levar. Irmão, aí nós carecemos da atenção, porque é isso que o menino quer, só atenção. E nós muitas vezes queremos só atenção. Quem tem a casa na areia carece de atenção. E quando carece de atenção, então fica firme, porque a irmã não reparou que ela cortou o cabelo, não reparou que ela está com uma roupa nova. Ah, porque alguém me magoou, não vou mais na igreja. Mas quando tem a casa na rocha, não está na igreja por causa de crente, por causa de Jesus. Está por causa de Jesus. Caindo, levantando, trombicando, mas mantendo a marcha. O autor e consumador da minha, da sua fé, em nome do Senhor Jesus. Para encerrar, eu quero falar rapidamente dos 3 níveis de provação que a casa enfrenta: chuva no telhado, vento na parede, rios no alicerce. O primeiro nível de provação é chuva no telhado. Aqui não tem, mas eu conheço uns crentes que tem tanto medo de chuva, ainda mais quando ela vem com raio e trovão, que já fazia uma semana que não orava, quando começa a chover, vão orar. Medo de chuva e trovão faz muito barulho. Essa chuva são batalhas espirituais. E quando veio a chuva sobre as 2 casas, porque veio nas 2, ele me chamou: irmão, provação é nas 2. Glória a Deus. Gregos e troianos, ímpios e pios, salvos e perdidos, a provação vem. E quando veio essa batalha espiritual, a que estava na areia não suportou, caiu. E a que estava na rocha suportou firme. Pastor, como que o senhor fala que esse tipo de provação vem sobre todos? Comigo não, pastor. Eu sou crente do manto, do remanto. Não falto um culto, sou dizimista, sou ofertante, oro 3 vezes ao dia. Não, comigo não. Meu irmão, provação vem. A provação vem. É aquelas batalhas que você que tem um pouco de percepção espiritual, você olha para a situação e se diz assim: isso está estranho, está esquisito, não é normal. É Deus me dizendo: é batalha espiritual, é chuva no telhado. Mas se você aguentar firme e constante, tua casa não vai cair, porque você está firmado em Deus. Falar em batalha e não lembrar de Jó é quase impossível. Crente raiz, crente bom. Eu acho interessante que quando Deus foi dar o testemunho de Jó, Jó era o homem mais rico do Oriente. Quando Deus vai dar o testemunho dele, não fala dos bens, fala do caráter. Ele é íntegro, reto, temente a Deus e se aparta do mal. Diga ao seu irmão: o que você tem não chama a atenção de Deus. Agora, o que você é, Deus está com os 2 olhos em você. Deus está preocupado com aquilo que você é. Jó um dia chega
notícia de que ele perdeu 3.000 camelos, 7.000 ovelhas, muitos bois, muitos servos, perdeu seus 10 filhos. Mas Jó, quando fica sabendo, ao invés de reclamar, murmurar, falar contra Deus, ele vai louvar o Senhor. Glória a Deus. Ele louvou. O Senhor deu. O Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Bendice, nu saiu do vento e nu voltou para a e em tudo isso, Jó não pecou contra Deus. Por quê, pastor? Porque a casinha de Jó estava firmada na rocha. Glória a Deus, aleluia. E quem tem a casa firmada na rocha, Deus toma nas mãos e ele não perde a paz. Mesmo tendo perdido tudo de dia para noite, ele louvou o nome do Senhor. Afirmado na rocha, a chuva não derrubou a casa, a batalha espiritual não afeta a sua comunhão com Deus. Aleluia. Eu fico imaginando num culto como esse, tem gente que não está aqui talvez e pensa assim, mas sabe por que ele foi no culto do domingo à noite? Porque as contas estão pagas. Está tudo bem em casa. Saúde está 100%, né, Paulo André? Está tudo maravilha. Mas não sabe que nós estamos aqui buscando a Deus. Indiferente do que temos, indiferente do que sentimos, nós buscamos a face do Senhor, porque sabemos que uma boa semana acontece na presença de Deus. E Ele vai nos abençoar em nome de Jesus. Segundo livro de Pedro, de prova. Vento na parede. Repita comigo, vento na parede. Diz a Bíblia, sopraram os ventos. E a Bíblia diz com ímpeto, ou seja, com violência. Essas são batalhas físicas e emocionais que vêm de lugar que nós nem imaginamos. Enquanto a chuva cai de cima, o vento vem de lado, de direções que às vezes nós conhecemos, de lutas, de pessoas, de gente que quer nos fazer parar. São ventos que batem em todos os lados, querendo derrubar as nossas paredes, querendo nos fazer parar na caminhada. Mas se a nossa casa está na rocha, nós não vamos parar. Pode ser chuva no telhado, pode ser vento na parede, nós continuamos de pé, glorificando o nome de Jesus, porque confiamos nele. Acho tremendo que as muitas comparações que nós, os crentes, levamos na Bíblia, somos muita coisa na Bíblia, mas uma das que eu mais gosto é que nós somos palmeira. Nunca viu, irmão? Você é uma palmeira. Você é uma palmeira. No Salmo 92 ainda diz que o justo, aquele que é justificado em Cristo, florescerá como a palmeira. Agora eu vou explicar mais uma razão do porquê nós somos chamados de palmeira. Você já viu uma palmeira enfrentando uma ventania? Se não pessoalmente em vídeo, na internet, ela inverna. Vento forte. Quem não conhece o mistério diz assim: o vento vai arrancar. Ela está tombando, ela vai cair. Pois acredito, tem gente que olha você passando as suas provas e diz assim: agora ela vai cair, agora ele vai cair, agora ele vai tombar. Mas o que não sabe é que nós somos palmeira. Passou o vento, nós voltamos no lugar e continuamos florescendo para a glória do nome do Senhor. Por que isso, pastor? Porque a palmeira, antes de crescer para cima, ela cresce para baixo, cresce para baixo, fundamentando o seu alicerce. Diga ao irmão, fica tranquilo, irmão, talvez você não tenha crescido muito para cima, mas para baixo
Você já cresceu o suficiente, as suas raízes já atingiram a rocha. O vento pode soprar, mas você não vai cair, você não vai ser arrancado da posição que Deus te colocou. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Terceiro nível, eu estou concluindo: rios no alicerce. Terceiro nível de prova, quando os rios batem no alicerce. A Bíblia diz: transbordam os rios. Os rios vieram e bateram no alicerce das duas casas. Quando bate na casa da areia, ela foi embora. Mas quando bateu na casa da rocha, ela permaneceu firme. Deixa eu dizer uma coisa. Essa palavra aqui é só uma vacina, um preventivo. Por mais que você esteja passando por dificuldades. Mas deixa eu te falar uma coisa que Deus me mostrou de uma forma muito clara. E dessa vez não foi na igreja da minha senhora. Foi aqui, na igreja dos Espíritos. Você não está orando como mais. Você já orou mais. Você não está lendo a Bíblia como antes. Você já leu mais. Você não está frequentando o culto como antes. Você já frequentou mais. E aí eu te pergunto: por que você está firme na rocha? Porque enquanto você pode, você firmou seus alicerces na rocha. Porque a vida do crente não é 100% todos os dias. Nós temos luta, temos dificuldade, trabalho, criação de filhos, administração da casa, tantas coisas, tantas batalhas espirituais. E você sabe por que o diabo sempre vai te ver na presença, firme, constante? Porque você fez depósito. Você orou quando pôde, você buscou enquanto pôde, e isso Deus te permitiu fazer reserva. Então, quando tiver tempo, quando tiver uma brecha, não esqueça, faça depósito no céu. Porque os seus depósitos é que vão fazer você permanecer de pé. Rios no alicerce são batalhas internas. Sabe aquelas batalhas que você não pode contar para o pastor, não pode contar para a pastora, não pode contar para a mãe, para o marido, para a esposa? Batalhas internas. Como o pastor Felipe uma vez, me lembro que ele pregou, ele falou assim: de vez em quando eu falo para a Ana Paula, me deixa quieto. São batalhas internas. Você não consegue verbalizar. A batalha é tão grande que você não consegue verbalizar. Mas esse tipo de batalha que você não pode verbalizar é só entre você e Deus. Não vai te derrubar se você estiver firmado em Jesus Cristo. Sabe essas lutas que te fazem chorar, molhar o travesseiro? É da vida cristã. E se alguém falou para você que elas não existiriam, mentiram para você. É normal. Acho até que o crente chora mais. Né? Porque quando não é crente não chora, porque tem ditado que macho não chora. Mas crente quando é crente faz até biquinho quando chora. Rios que não vão parar você e nem vão fazer você desistir. Eu te chamei aqui essa noite com essa palavra para você se colocar de pé e fazer uma declaração para você, para a sua casa, para a sua família. Se você pode declarar isso em nome de Jesus, ficando em pé. Glória a Deus, aleluia. Hoje você vai declarar para o inferno ouvir. Levante a mão e diz: pode vir chuva, pode vir vento, pode vir rios, eu não vou parar. E a minha casa, e a minha família não vai cair. Porque se eu lutar, a minha casa não cai.
Pode o fofoqueiro dizer, pode o maldizente falar, mas a minha casa está de pé. Eu vou continuar lutando. Se você vê a palavra de Deus, diga em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Pastor, a receita é essa? A receita do bolo é essa. Mas eu quero te chamar a atenção ao texto paralelo desse, que está no Evangelho de Lucas. Aliás, foram os únicos dois evangelistas que falaram sobre isso. Mateus fala de forma mais abrangente, dá o resumo do esboço do sermão do Senhor, mas Lucas ele pinça a parábola do construtor no capítulo de número 6, no versículo de número 47, ele diz assim: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu mostrarei a quem é semelhante. Pastor, é a mesma coisa. Não, sabe o que escapou de Mateus? Que Jesus disse: não é só ouvir. Porque hoje pela internet, pela rádio, muita gente ouve a palavra do Senhor. Mas o principal, o primordial, é vir a Ele. Isso escapou de Mateus. Mateus fala: quem ouve as minhas palavras e pratica. Mas Lucas, médico amado, ele é mais preciso, mais cirúrgico. Aí ele diz: todo aquele que vem a mim. Diga ao seu irmão: parabéns, você já veio a Jesus. Agora é só ouvi-lo, praticar, e a casa não vai cair. O Senhor vai ser glorificado. Se você crê, aplauda, bendiga, glorifica o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.